irmãos, olha, estamos aqui já nesta segunda reunião desse dia de hoje. Que Deus possa, irmãos, nos abençoar grandemente. Nós tivemos aqui a nossa primeira reunião, que foi às 8 horas da manhã. Essa já é a segunda reunião, às 10 horas da manhã. E ainda nós temos mais uma às 5 horas da tarde. Então eu peço para você, em nome de Jesus, olha, fica ligado na fé, porque Deus tem bênção para ministrar, para derramar sobre nós, em nome de Jesus, tá bom? Como a nossa conexão caiu, então nós estamos gravando remoto aqui, depois eu mando lá em nome de Cristo Jesus no Facebook, vai estar disponível tanto no Face quanto também no YouTube. Meus irmãos, vamos para a palavra de Deus. Lá no livro de Romanos, capítulo de número 10, eu estou falando aqui algo hoje, irmãos, muito importante, né, sobre a palavra, e eu gostaria de compartilhar aqui com você Romanos 10, versículo de número 1. Eu estava aqui na sexta-feira, eu até comentei no último culto que eu não pude realizar o culto aqui na sexta-feira, porque eu tive uma crise alérgica, irmãos, e foi só Jesus. E eu falei, não, como eu estava espirrando a cada segundo, eu espirrava. Eu falei, não, então melhor se cuidar aqui. Eu fiquei no salão de cima e deixei o Marcelo fazendo a reunião aqui, graças a Deus foi uma bênção. Mas, irmãos, hoje já estamos aqui firmes e fortes em nome de Jesus. E eu creio que Deus há de nos abençoar. Aí Deus, irmãos, me deu uma mensagem, na verdade duas, e já estava no meu coração na sexta-feira pela manhã, e ela só foi crescendo com o passar do tempo, do dia. E nós tivemos, tanto é que eu falava, né, a respeito da quinta igreja, a quinta carta, a igreja de Sardes. Para quem acompanhou o culto pela manhã, eu falava da igreja de Sardes, lá do livro de Apocalipse, capítulo 3. A Bíblia diz, irmãos, que essa igreja, ela era uma igreja comum, era uma igreja onde tinha membros, ela tinha pastor, ela tinha ações sociais, ela era uma igreja que tinha muita coisa boa. Só que tinha um problema, eles negavam a efetividade, ou seja, eles eram de Deus, eles demonstravam coisas de Deus, entre aspas, né? Mas eles não levavam a ninguém a Deus, ou seja, não mudava nada, não transformava a vida de ninguém. Eles eram do Senhor, era uma igreja, mas que não produzia. E a mesma coisa, irmãos, é você ir na padaria e não ter pão. A mesma coisa é você ir no açougue e não ter carne. A mesma coisa é você ir no supermercado e não ter o alimento. Irmão, não adianta nada nós sermos uma igreja, mas que negamos a nossa efetividade, ou seja, o que, para que nós fomos chamados. E nós fomos chamados, irmãos, para ser sal e para ser luz deste mundo. E nós, como sal da terra, precisamos salgar, dar sabor. E como luz, nós precisamos, irmãos, iluminar. Então é uma reflexão que nós precisamos fazer, estou servindo para quê, Jesus? O que eu estou fazendo na minha vida? Não basta carregar um título. Eu falava muito sobre o nome, que lá o texto diz o seguinte: Deus fala para eles, eu sei das tuas obras. Carregas um nome de vivo, de empoderamento, de cargo, de responsabilidades, mas são mortos. Então o Senhor, ele foi muito duro na palavra em dizer que eles tinham um nome, eles carregavam sobre si um nome, mas eles não serviam para absolutamente nada. É como eu disse para você, é você ir no mercado e não ter o alimento, é você ir no açougue e não ter a carne, é você ir, irmãos, na padaria e não ter pão. É a mesma coisa, é a pessoa vir na igreja e não ver Deus, é vir na igreja e não acontecer absolutamente, ou pior do que isso, né? Nós, como igreja de Cristo, como corpo do Senhor, irmãos, nós também não apresentarmos nada a estas pessoas. Então é muito sério, irmãos, é muito trágico e muito sério o que nós estamos vivenciando nesse tempo de hoje. E aí o apóstolo Paulo, ele também fala em Romanos, mais ou menos, irmãos, o que a gente viu, ou na verdade, que eu preguei no livro de Apocalipse 3. Olha o que diz o capítulo 10 de Romanos, versículo de número 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Qual tem que ser o desejo, pastor, do coração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? O desejo, irmãos, tem que ser que todo ser humano seja salvo. Até porque, irmão, o bandido bom é o bandido salvo. Claro, a pessoa transformada. Irmão, a prostituta, ela também precisa da salvação.
Assim como o homossexual precisa da salvação. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa experimentar este amor. Todo mundo precisa experimentar essa graça. Agora, nós temos que verificar, porque às vezes é muito fácil a gente querer que os outros façam. É muito fácil a gente achar que a responsabilidade é apenas de quem está na igreja ou dirigindo alguma coisa, dirigindo uma ação. E não. Na verdade, irmãos, tudo isso começa por nós, começa através de nós. Quando, pastor? Quando você vê alguém sofrendo, irmãos, e não só se compadece da pessoa, mas ora por ela. Eu falei isso agora no culto. Não adianta nada você olhar para um mendigo, um morador de rua, ou hoje não se fala morador de rua, e sim pessoas em situação de rua, né? Uma pessoa em situação de rua, irmão, se compadecer dela, mas não fazer nada para mudar a vida dela. Ah, pastor, mas ela está ali porque ela quer. Ah, mas ela está ali, pastor, porque ela escolheu isso. Talvez. Mas, irmãos, nós como pessoas que servem a Deus, nós temos que não só se entristecer com a situação, se compadecer da pessoa, mas, irmãos, ajudá-la, estender a mão. A Bíblia diz, Jesus, ele falou: eu estive nu e não me deste de vestir, estive com fome e não me deste de comer, estive com sede e não me deram um copo com água. Mas quando fizemos isso? Quando deixaste de fazer a qualquer um dos pequeninos, também fizestes a mim, ou negastes a mim, deixaste de fazer para mim. Eu pergunto para você, isso é muito sério. Será que nós, irmãos, não estamos levando apenas um nome, um rótulo, um título, uma posição e não estamos exercendo-a? Será que nós não estamos colocando em prática? Eu até fui muito duro com os irmãos hoje de manhã, na primeira reunião, e se você me permite, eu preciso falar a verdade para você. De nada adianta, às vezes as pessoas elas vêm ou deixam de vir na Santa Ceia, por exemplo. Não vou na Santa Ceia porque eu estou em pecado. Não vou porque eu não vou participar. Não vou porque eu estou passando por tal situação e eu não quero me comprometer, porque eu entendo que a Santa Ceia é coisa séria. Que bom que ela entende que Santa Ceia é uma coisa muito séria. Só que é muito mais séria ainda, irmãos, a situação em qual ela se encontra, porque se ela morrer hoje, na situação a qual ela está, ela vai para o inferno. Beleza, ela não participou da Santa Ceia porque ela acha que é indigno. Se ela fizer aquilo, ela vai estar tomando para a própria condenação. Ok, isso tudo está na palavra de Deus. Mas pior ainda é você deixar de participar da Santa Ceia e continuar no erro. Porque o Senhor diz: louco, se hoje te pedirem a tua alma. Irmão, eu tenho falado isso aqui constantemente. Você já reparou o quanto de pessoas que partiram, aparentemente, eu creio que nada e nem ninguém vai embora antes do tempo. Mas, irmão, quantas pessoas novas partiram? Quantas pessoas morreram, irmãos, deixando filhos? Uma irmã me contou: pastor, eu conheci uma moça, ela tinha 32 anos, pastor, morreu, deixou 2 filhos. Há um tempo atrás nós ajudamos uma família aqui na igreja, que a mãe morreu, tinha 42 anos, deixou 4 filhos. E fora as outras pessoas, irmãos, que você talvez deve conhecer, pessoas que morreram jovens, morreram novas, talvez em acidentes, talvez por causa do corona, ou por qualquer outro motivo. Quantas pessoas partiram deste mundo? Mas, irmãos, o pior não é morrer, porque morrer nós sabemos que um dia nós iremos, queira eu ou não, irmãos, nós iremos morrer um dia, amém? Isso é uma maior certeza. Eu acredito, irmão, que não temos muita certeza de nada na vida, mas a maior certeza que nós temos, irmãos, é que um dia nós iremos morrer. Isso é fato, você vai morrer um dia. Só que, irmãos, o problema não é morrer, o problema é para onde nós iremos. E não adianta dizer para Deus: mas Senhor, eu vivia na igreja, Senhor, eu tinha cargo na igreja, Senhor, eu tinha títulos, eu tinha posições, Senhor, eu ajudei tanta gente. Cuidado, irmão, para você não viver de passado. Cuidado para você não viver do que você já fazia. Ah, eu fiz, porque eu era, porque eu fiz tanta coisa boa. Irmão, não adianta você ter feito tanta coisa boa se você não está fazendo coisa boa. Não adianta você ter ajudado muita gente lá no passado se você não ajuda as pessoas hoje. Não adianta nada você ganhar tanta gente e perder a tua própria salvação. Então nós temos que entender, irmãos, que nós precisamos, claro, acima de tudo, olhar para as pessoas com olhares de amor. Nós precisamos amar a todos, ajudar a todos. Como eu falava, nós precisamos ter o evangelho efetivo, o evangelho verdadeiro, irmãos. Não adianta você viver a teoria, não adianta você viver, irmãos, apenas a ilustração daquilo que é o evangelho. Você tem que colocar em prática. Você tem que colocar em prática. Não, Senhor, eu quero viver como os apóstolos viviam. Eu quero, Senhor, passar e as pessoas serem curadas. Senhor, eu quero chegar e o ambiente ser transformado.
Agora, será que, irmão, quando nós chegamos em determinados ambientes, o ambiente ele melhora ou ele piora? Será que quando chegamos em determinados lugares, irmãos, as pessoas elas se sentem uma harmonia, ou elas sentem, sei lá, irmãos, um desafeto? Ela fala lá vem o fofoqueiro, lá vem a fofoqueira, lá vem o crente. Irmão, como será que nós estamos sendo vistos? Isso é muito importante, isso nós temos que levar em consideração, porque, meu irmão, de nada adianta você vir aqui no domingo louvar a Deus, bendirei o teu nome para sempre, e sair da porta para fora, meu irmão, viver uma vida de pecado. Não adianta nada você sair daqui da igreja, meu irmão, e voltar para as práticas erradas. Não adianta nada você vir na igreja, louvar a Deus, glorificar a Deus, mas, meu irmão, não produzir absolutamente nada. Nós temos que nos incomodar com isso. E eu digo mais, irmão, você não precisa ter um cargo na igreja para você se incomodar em não ter que fazer nada. Você não precisa ter um título para você não se incomodar. Você tem que se incomodar porque acima de títulos, acima de posições, acima de cargo, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Amém? E como filhos de Deus, nós temos ministério. E o nosso ministério, irmãos, é de levar a boa palavra a todos aqueles que necessitam, a todos aqueles que precisam, a todos aqueles que almejam. Então é muito importante você colocar isso no seu coração. E é isso que o apóstolo Paulo está comentando. Aí ele vai para o versículo de número 2. Porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Opa, isso aqui é forte. A Bíblia diz, irmãos, que as pessoas, aqui ele está falando de uma igreja, ele está falando de um povo, ele está falando de uma comunidade. E ele está dizendo, eles tinham, irmãos, o zelo com as coisas de Deus. Eles viviam muito, irmãos, na questão da lei. Eles eram muito praticantes da lei do Moisés. Lembra aquelas leis? Não roubarás, não matarás, dirás falso testemunho, isso e aquilo. E se for pego em ato de adultério, tem que ser morto, tem que ser apedrejado. Eles viviam muito nessa lei. Só que eles estavam esquecendo o mais importante. Eles procuravam servir a lei, eles procuravam viver de acordo com a lei, mas eles esqueciam, irmãos, do que de fato era servir a Deus. E aí o apóstolo Paulo denuncia, porque lhes dou testemunho de que tem zelos de Deus, mas não tem o zelo com o conhecimento, ou o entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Sabe o que é pior, irmão? É você fazer algo pensando que está agradando a Deus, e você talvez até consegue agradar as pessoas, você até consegue ter um bom nome com relação àquilo que você fez, mas a Deus, que é o principal motivo, que é o nosso principal foco, a gente não está agradando. O povo aqui, eles faziam coisas, irmãos, que aparentemente pareciam coisas santas, coisas boas. Eles procuravam viver o evangelho a modo deles, eles procuravam viver a palavra da forma que eles interpretavam. Só que o texto diz, irmãos, eles não faziam isso com entendimento. E a pior coisa é você fazer algo sem saber o que você está fazendo, irmão. A pior coisa é você fazer alguma coisa sem saber o que você está fazendo. Pastor, mas será que é assim? É desse jeito? Será que eu tenho que fazer dessa forma? Tem gente que faz, aí você pergunta, para que você está fazendo? Não sei. Mandaram fazer, eu estou fazendo aí. Tem gente que está assim na igreja, não sabe por que vem, não sabe por que serve a Deus, não sabe qual é o propósito dela, não sabe por que Deus já chamou. Tem gente que está aí, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Deus já falou, mas ela fica, Senhor, eu não entendi, fala comigo, fala, teu servo está ouvindo. Mentira, não está nada, não está entendendo. Irmão, nós temos que tomar cuidado, porque não adianta nada. Às vezes temos até boa vontade, às vezes até somos esforçados, mas a Bíblia diz, não adianta nada o seu esforço sem o seu entendimento, porque mais do que esforço, Deus ele quer que você compreenda, porque quando você compreende, você não precisa se esforçar tanto para cumprir o que Deus chamou você para cumprir. Então o povo fazia, mas sem entendimento. Eles faziam, mas sem conhecimento do que estavam fazendo. Porquanto, versículo 3, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Sabe qual é o problema, irmão? Porque quando nós não dominamos aquilo que Deus quer, quando nós não entendemos o que Deus tem para a nossa vida, a gente começa a fazer do nosso jeito. E era o que eles faziam. Tem que apedrejar, tem que mandar prender, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas tudo de acordo, baseado no seu próprio entendimento, e não se baseava na justiça de Deus.
todas as ações, toda tomada de decisão, ela tem que se basear na palavra do Senhor. Ministerialmente falando, seja numa atitude particular, você precisa tomar uma direção, ou tomar uma decisão sobre a direção do Senhor. Se você assim não fizer, a palavra de Deus ela está dizendo, meu irmão, você tomará sem entendimento. E olha o que diz o versículo de número 4. Porque o fim da lei é o que, irmãos? Qual é o fim da lei? Vocês estão lendo, irmãos? Fiquei preocupado agora, vocês estão prestando atenção na mensagem? Quem está dizendo aí? Porque o fim da lei é o quê? É Cristo, para a justiça de todo aquele que... Irmão, qual é o motivo de estarmos aqui? Qual é o motivo? É Cristo. Para que serve toda a lei? A finalidade é Cristo, atingir a Cristo, alcançar a Cristo. Mas eles pegavam a lei, eles aproveitaram a lei, irmãos, para começar a fazer justiça própria. Eles aproveitavam a lei, irmãos, para poder então criar novos decretos, ou para se encherem de autoridade. Então nós temos que tomar cuidado, irmão, porque todo o propósito, a finalidade de todo o propósito é servir ao Senhor e adorar a Deus. Você não vem na igreja para enriquecer, você não vem na igreja só para prosperar, você não vem na igreja só para ser curado, você vem na igreja, irmãos, primeiramente para ter um encontro com Deus. Porque a partir do momento que você tem esse encontro com o Senhor, a sua vida muda. A partir do momento que você tem esse encontro com Deus, as coisas se transformam. Agora, de nada adianta, irmãos, nós vivermos, no caso a lei, que era o que eles viviam, eles trabalhavam em cima da lei, eles eram severos com as questões da lei, mas irmãos, aquilo que o Senhor Jesus falava, aquilo que o Senhor Jesus pregava, aquilo que era verdadeiro de Deus para a vida deles, eles não viviam. E nós temos que tomar cuidado. Que evangelho que você está vivendo? A igreja de Sardes tinha tudo para ser uma bênção, mas infelizmente eles então procuraram fazer de outra maneira. Não, vamos ser passivos, vamos concordar com o erro de todo mundo, vamos agradar a todos, vamos criar comércios, vamos criar aqui intercâmbios, mas aquilo que era a efetividade, o real motivo por eles existirem, eles não faziam. Entenda uma coisa: você não está nesse mundo só para povoar, você tem um propósito de Deus sobre a sua vida. Você pode achar que não, você pode achar que é tudo balela, que isso aí é tudo mentira, mas Deus tem propósitos na sua vida. Você só precisa entender o que Deus quer de você. Você só precisa entender o para que Deus chamou você. Só que fica difícil quando a gente fecha o coração para Deus. Irmão, o missionário tem pregado muito esses dias. O Senhor, Ele está à porta e bate. Ele falou uma coisa ontem interessante sobre a arca de Noé. E eu fiquei viajando na mensagem ontem. É muito importante você prestar atenção no culto. É muito importante você prestar atenção na palavra, porque a palavra ela pode produzir algo novo dentro do seu coração. E ontem o missionário ele estava pregando o seguinte, ele estava falando, que quando Deus falou para Noé, construa uma arca. Irmão, levou anos para Noé construir a arca. E enquanto Noé construía a arca, Noé ia pregando para o povo. Só que o povo fechou o coração. Irmão, chegou um momento que a arca ficou pronta e o Senhor falou para Noé: agora eu vou enviar a você um casal de cada animal. E para você ver, irmão, você já parou para pensar como o leão, a leoa, eles se deram bem com, sei lá, com a zebra, com a girafa? Você já parou para pensar nisso? Como que o leopardo, o tigre, como esses animais que são ferozes, eles ficaram mansinhos dentro da arca? Ou você acha que o leão ficou rosnando lá para a zebra? Deixa o Noé virar as costas para você ver. Não. Irmãos, todos ficaram em harmonia. Por quê, pastor? Porque foi Deus que os levou lá e Deus tirou toda a velocidade deles, irmãos. Mas o marco mais interessante da arca, e talvez você nunca pensou dessa maneira, por que Deus, irmãos, estava destruindo a terra com água mesmo? Você lembra? Vamos lá, escolinha bíblica. Você lembra por que Deus estava destruindo a terra, irmãos?
Por que ele inundou a terra com água? Por causa do pecado. De quem? Do povo, né? De todo aquele ser humano, daquela raça. Irmãos, mas eles tiveram oportunidade de se salvar? Caberia todo mundo dentro da arca? Caberia? Todo mundo? Eu acredito que não. Todo mundo não. Mas aí para você ver, irmão. Mas pastor, poxa, então Deus já sabia. Irmão, mesmo Deus sabendo, porque Deus foi claro, Ele conhece todas as coisas, mas eles nunca poderiam ter dito, mas e se a gente aceitasse, será que a gente entraria? Tem gente que fica no si. Tem muita gente que trabalha com isso, né? Mas se eles estivessem aceitado, pastor, eles não entrariam. Irmão, mas aí que está o problema. Eles não aceitaram, e Deus sabia do coração deles, mas a palavra foi pregada. Deram risada, não levaram a sério. Talvez, irmãos, talvez até sim comportasse. Pelo menos aquelas pessoas que foram chamadas, anunciadas ali, talvez elas se salvassem, mas elas não quiseram. Talvez o mundo inteiro não caberia dentro daquela arca, mas aquela comunidade talvez sim, porque era tão grande, da forma que Deus pediu para fazer. Irmãos, mas eles não aceitaram. E sabe quando, irmãos, eles se deram conta que o que Noé estava falando era verdade? Quando a arca havia sido fechada, e cuidado, viu? Nesses filmes aí, teve até um filme que saiu, foi aquela coisa, cenas de Hollywood. Mas, irmão, Noé abria e fechava a arca. Mentira. A Bíblia diz que quem fecha a arca é o Senhor. E Deus a fecha por onde? Por fora. Para que o Noé, irmãos, não se sensibilizasse e abrisse a arca. Sabe por quê? Porque se ele abrisse a arca, ele colocaria em risco ele e todos os demais que estavam lá dentro. Então Deus não permitiu ele abrir. E a água começou a cair. A água começou a cair. O povo então entrou em desespero. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque muita gente, você vai ver, muita gente vai querer vir para a igreja. E ontem uma pessoa perguntou para o missionário, a pandemia já é o início das dores? E o missionário respondeu uma coisa que eu falei, meu Deus do céu. Ele disse, não, ainda não é. Não podemos talvez considerar como se já fosse. Imagine que é uma gota d'água no oceano. Misericórdia. Você já viu o oceano? Nós somos aí cercados, né? O mundo existe vários oceanos, Pacífico, Atlântico. Irmão, você já parou para pensar que, poxa, uma gota de água no oceano, ainda tem muita coisa para acontecer. Muita coisa. Muita coisa ainda vai acontecer. Então eu digo para você, muito cuidado. Olhe para si mesmo hoje e verifique. Então a Bíblia fala, né, que a chuva desceu, o povo aqui, infelizmente aquele povo se perdeu, mas por escolha própria. E somente Noé, seus familiares e os animaizinhos que estavam dentro da arca não sobreviveram. E quando Noé sai da arca, irmãos, ali se começa uma nova civilização. Começa-se a partir de Noé. Então nós temos um marco na história, né? De Adão até Noé. E Noé até o Senhor Jesus. Você vê que o Senhor, irmãos, já dividiu, né, os tempos, as épocas, já desde a época de Noé, porque ali se destrói todos e o Senhor, a partir da família de Noé, se constrói tudo novamente. Irmão, é muito interessante nós pensarmos nisso. Por quê, pastor? Porque o texto aqui ele está dizendo, irmãos, muito cuidado. O Senhor, irmãos, ele pode mudar tudo. Ele é Deus para isso. Só que é muito importante nós estarmos dentro da palavra de Deus para que nós possamos viver essas mudanças de Deus na nossa vida. Para que possamos, junto com essas decisões do Senhor, irmãos, alcançarmos a graça. Então a palavra ela diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, irmão. Tudo que você vê, tudo que você ouve, coloca uma coisa no seu coração, o fim é Cristo. Ontem eu preparando essa mensagem, eu me lembrei do joio e do trigo. Infelizmente a gente vai conseguir colocar aqui, mas depois pesquisa. Se você tiver até acesso à internet aí, pesquisa. Joio e trigo. Você vai ver que os dois, eles se assemelham, não são iguais, eles se assemelham. E é engraçado porque os dois nascem juntos. E sabe o que é pior? Que o joio, ele nasce enrolado no trigo.
Por isso, irmãos, a Bíblia diz que na hora de semear, vai ser separado o joio do trigo. Sabe qual que é o problema? Se você quiser arrancar o joio acaba arrancando o trigo junto. Se você não, vou tirar essa praga daqui, o joio é uma praga, então eu vou tirar essa praga daqui. Se você tentar arrancá-la, você acaba arrancando o trigo junto. E você acaba perdendo o trigo. Isso tem muito a ver, irmãos, com a nossa vida cristã. Por que tem certas pessoas, pastor, que o pastor às vezes não tira, que a igreja não sai da igreja, pastor? Porque infelizmente são joios. Parece trigo, cresce com trigo, tem muita semelhança, mas não é igual, não é a mesma coisa. Muito cuidado, irmão. Talvez nós temos a semelhança de cristão, nos parecemos cristãos, nós parecemos ser de Deus, mas irmãos, talvez nós estamos sendo joio. Então nós temos que mudar. Não, Senhor, está amarrado, eu não aceito isso. Deus pode mudar. A Bíblia diz que Deus tem poder de transformar a maldição em bênção. Deus pode mudar a tua vida. Deus pode mudar o teu coração. Deus pode mudar a tua história hoje. Irmão, mas precisa querer. Você tem que querer. Você tem que abrir a porta. Você tem que permitir o Senhor entrar. O Senhor já abriu a porta dele, agora você precisa abrir a sua. Abra a sua porta, abra o coração, se entregue a Deus. Mas Deus, pastor, o que fizeram comigo foi algo muito ruim. O que fizeram comigo, pastor, não se faz com ninguém. Pois é, mas entrega a tua vida a Deus. Coloca isso diante do Senhor. Não guarde isso no teu coração, porque isso, meu irmão, o fim disso tudo é a morte. Você vai se perder. Cuidado. A palavra do Senhor, ela está dizendo, irmãos, eles faziam pensando que estavam atendendo um chamado de Deus, que estavam fazendo algo para agradar a Deus, mas o fim, irmãos, não era nada daquilo. Então muito cuidado, é muito sério. Guarda essa palavra no seu coração. O que eu preciso fazer, pastor? Lembre-se que o fim da lei, todo o propósito é a Cristo. Todo o propósito, meu irmão, é a justiça do Senhor. Lembre-se, o Senhor Jesus, ele se denominava como? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há vida sem o Senhor Jesus. Não existe outro caminho a não ser o Senhor Jesus. Não existe outra verdade a não ser o Senhor Jesus. Cuidado com o evangelho que você está querendo viver. Cuidado com o evangelho que você tem ouvido. Que tudo pode, que tudo faz. Deus aceita as pessoas do jeito que elas são. Cuidado. Pastor, mas Deus não aceita todo mundo? Irmão, existe, é muito complicado, porque às vezes as pessoas se falam, ela entende B, C, D. Mas é muito interessante você prestar atenção na palavra. A palavra diz, irmãos, vinde como estáis. Vir como está é uma coisa, permanecer como estava é outra. Você vai no restaurante com fome, você sai de lá com fome? Sai se quiser. Mas você foi com fome. Depois que você comeu, o que acontece, irmão? A fome vai embora. Você está com sede, você vai lá e bebe da água. O que acontece, irmão? Mata a sede. Você vir como está é uma coisa, você permanecer como está é outra. Completamente diferente. E é o que a palavra diz: vinde como estáis, mas não permaneça. Porque uma vez que você ouviu a palavra tem que produzir bênção na tua vida. Uma vez que você ouviu a palavra, ela tem que produzir cura, ela tem que produzir salvação, meu irmão. Então muito cuidado para você não permanecer na igreja do mesmo jeito sempre. Cuidado para você não permanecer na igreja do mesmo jeito, não, Deus me aceita do jeito que eu sou. Mentira. Deus não aceita o seu erro, Deus não aceita o seu pecado, Ele aceita a sua pessoa. Mas irmão, se você estiver lambuzado, se você estiver sujo no pecado, meu irmão, você está perdendo tempo. E o pior de tudo é, cuidado, uma hora dessas o Senhor vai te chamar. Uma hora dessas você pode partir. E aí, meu irmão, se você não tiver Cristo, se você não estiver ligado no Senhor, se você não estiver envolvido com o Senhor, você vai se perder. Ah, mas eu preguei, eu curei, eu fiz tantas coisas no nome do Senhor. Você só vai ouvir Ele dizer: apartai-vos, eu nunca te conheci. É sério? É triste isso. Eu falei para os irmãos hoje no culto 8 horas. Eu perguntei: eu posso falar a verdade? Eles disseram que podia. E eu te pergunto: eu posso falar a verdade para você? Pode. Sim ou não? Sim. Desculpa, mas tem muita gente que precisa tomar vergonha na cara.
Tem gente que precisa tomar vergonha na cara. Volto a repetir. Não vou tomar Santa Ceia. Por quê? Não, porque eu não estou bem. Por que você não está bem? Mas peraí, meu Deus, o que aconteceu de tão sério? Aconteceu umas coisas em casa, pastor, eu não estou bem, não vou tomar não. Irmão, cuidado. Muito cuidado. Não, pastor, porque melhor não tomar do que tomar indignamente. É verdade, concordo com você. Mas, não se esqueça. Meu irmão, cuidado que você poderia ter se consertado. Você pode jogar isso tudo na lata do lixo. Você pode definir a sua vida de uma outra maneira. A escolha é sua, irmão. A escolha é nossa. Então você pode ficar nessa situação, como você pode mudá-la. Você pode ficar de cara virada para o outro, ou você pode ir lá e quebrar o gelo e falar: não, vamos resolver essa parada, vamos mudar essa situação. Você pode ficar brigado com o marido, de biquinho, um para o outro, uma semana sem falar com o outro, ou você pode falar: olha, vamos resolver isso aqui, vamos sentar como gente madura, como gente adulta. Irmão, a gente pode. Mas infelizmente as pessoas, elas preferem o quê? Cada um no seu canto. Vou fazer do meu jeito. Não vou participar. Não vou tomar. Tem gente que nem vem na igreja por causa disso. Cuidado. Você não está vivendo a essência do Evangelho, a efetividade do Evangelho. Meu irmão, tem muita coisa que a gente precisa mudar, tem muita coisa que a gente precisa melhorar. E eu gostaria que você colocasse essa palavra no seu coração. Eu preciso mudar. Como é que aquele povo vivia, pastor? Versículo 2: porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não tem com entendimento. Eles eram cuidadosos? Eram. Eles tinham temor? Tinham. Mas irmãos, não eram com entendimento. Eles criavam a verdade. Eles andavam na verdade deles, que é o que o próprio apóstolo Paulo fala: porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça. Eles não conheciam a justiça de Deus, eles faziam a justiça do homem. E a justiça do homem é o que? Bandido bom é bandido morto. Cuidado. Essa é a justiça do homem. A justiça de Deus: bandido bom é bandido salvo. Irmão, coloque isso no seu coração. Que evangelho você está vivendo? Que evangelho você quer viver? Irmão, o que nós estamos fazendo como igreja, volto a falar para você, repito isso, me perdoe se eu estou sendo repetitivo, se eu estou sendo massivo para você, mas que evangelho você quer ver a partir de hoje? Irmão, uma vez que você conheceu o evangelho, e a palavra diz evangelho significa boas notícias, propaga essas boas notícias. E como eu disse, irmão, onde você chegar, o ambiente vai mudar, mas não para pior, pelo contrário, vai melhorar. As pessoas vão se sentir bem ao seu lado, as pessoas vão sentir a sua presença agradável. Tem gente que vai até implorar para você não ir embora. Mas será que é o que está acontecendo? Tem gente que não vê ela ir embora. Cara chato, nossa, só vem falar de política, meu Deus, cara chato. Cuidado para você não se tornar um insuportável. Cuidado para você não se tornar um insuportável. Irmão, eu digo, tudo isso são coisas lícitas. Mas será que nós estamos gastando o nosso tempo para falar do Evangelho como nós falamos com outras causas? Você fala do Evangelho com o mesmo poder, com a mesma força que você fala de outras coisas. Isso é perigoso. Irmão, para que você foi chamado? Para que você foi chamada? Irmão, se você não está falando com a mesma velocidade, se você não está falando com a mesma força, o que você talvez abraçou a causa para falar, irmão, você ainda não está vivendo o Evangelho de Cristo. Então eu paro para pensar nisso e falo: meu Deus, o que a gente está fazendo da vida, Jesus? Que pregar aqui na igreja é fácil, irmão. Agora nós precisamos ir lá fora, falar de Deus. Estamos em tempo das lives. Tem gente que tem vergonha de aparecer para o público, tem gente que tem vergonha para se aparecer para os outros. Irmão, mas coloca uma coisa no seu coração: se Deus mandou você fazer alguma coisa, vai lá e faça. Porque se você fizer, ainda que uma pessoa assista e aquela pessoa for salva, já valeu todo o seu esforço. Cuidado. Não vou, pastor, não, eu tenho vergonha, eu não vou fazer tal coisa. Faça, Deus mandou fazer, vai lá e faz. Mas eu não sei falar, tem problema. Irmão, eu já vi muita gente falando: nós fui, nós pai, nós fomos, e as pessoas sendo usadas por Deus, irmão. Eu lembro de uma vez que eu vi uma cena. Um pastor, ele era analfabeto, ele não sabia ler. A esposa lia para ele e ele pregava. E Deus usava, irmão. A gente que é do mimimi. Não, porque eu tenho que saber mais da palavra, eu tenho que saber de hermenêutica, eu tenho que saber de homilética, eu tenho que saber de... Não, você só tem que pregar a palavra de Deus, você só tem que fazer o que Deus mandou você fazer. É isso. Simples.
Irmão, vai no feijão do arroz que você não vai errar. Tem gente que quer fazer, vou fazer aqui, não, vou fazer um risoto. Quem gosta é maravilhoso. Não, mas vou fazer um risoto, não sei o que. Mas tem gente que faz, irmão, sai, é um negócio estranho. Cuidado. Vai no feijão com arroz, irmão. Vai no básico, que você vai ver que Deus vai te usar. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, se você fizer o simples, Deus vai te usar. Às vezes a gente quer enfeitar muitas coisas, irmãos. A gente quer produzir demais. E eu digo para você, cuidado. Porque às vezes, irmãos, pode ser até bem elaborado. Irmão, às vezes eu paro para ver algumas coisas. Você fala, não, Jesus, como é que pode? Tem gente que gasta tempo, tem gente que gasta dinheiro, tem gente que se envolve, irmãos, faz assim coisas astronômicas, coisas estratosféricas, mas que não levam ninguém a Deus. É sério isso. Então, meu irmão, vai lá com a sua câmerazinha mesmo. Deus falou para você falar algo, vai lá e fala. Deus mandou você orar por alguém, vai lá e ora. Não negue a efetividade do Evangelho. Lembre-se que você foi chamado para um propósito. E qual propósito, pastor? Levar todo aquele que está perdido a Cristo. Jesus, ele virou para os seus discípulos e disse: vão, preguem em meu nome, expulse os demônios, cure os enfermos, liberte os oprimidos, vá na casa das pessoas. Tem gente que vai para curiar, tem gente que vai para fofocar. O Senhor está dizendo: vai lá e abençoe aquela casa. É o que nós temos que fazer a partir de hoje. Lembre-se, irmãos, muito mais do que a igreja. Você não é membro da igreja da graça, você é membro do corpo de Cristo. Amém? Amém. Você faz parte do corpo de Cristo. E como, meu irmão, membro deste corpo, eu digo para você, pelo amor de Deus, não negue a efetividade. Eu quero ver você produzindo para Deus. Você não tem que mostrar para mim, mas você tem que mostrar para Deus o que você está fazendo. Irmão, é muito importante a gente pensar no nosso benefício, no nosso crescimento. É muito importante a gente pensar no nosso lucro. Mas nunca se esqueça que nada disso você vai levar para o céu. Tem muita gente que fala: não, pastor, eu preciso me dedicar mais a isso, eu preciso me dedicar mais a essas coisas. Eu acho totalmente lícito, até concordo que a pessoa faça. Só que tome muito cuidado, porque todo ensinamento, todo conhecimento, todo entendimento, toda fortuna não vai entrar na eternidade com você. Agora, se você entregar sua vida a Deus e procurar viver desse Evangelho com a mesma velocidade, estou dizendo para você ser chato, mas eu estou dizendo, meu irmão, para você não negar o seu fogo. Pense, irmão, pense comigo. Se você vai na padaria, tudo bem, hoje a padaria ela tem tantas coisas, né? Tem muita coisa na padaria, mas ela não pode faltar o quê? O pãozinho. Você vai no açougue e você tem lá carne de porco, carne de suína, você tem carne de frango, você tem embutido, você tem muita coisa. Mas, irmão, não pode faltar aquilo que você quer. E é interessante, porque você vai lá e não tem, você volta. Você vai no lugar, toda vez que você vai, nunca tem o que você precisa. Você volta naquele lugar? Não, você vai aonde você sabe que tem. Cuidado, irmão. Por que as pessoas não me procuram, pastor? Porque você talvez não está tendo nada para oferecer a ela. Poxa, que pancada. Então vamos, Deus, eu quero ter para dar. Deus, ninguém mais procura as minhas orações. Ninguém nunca, pastor, me pediu oração, porque talvez ela não se sente confiante ainda em pedir oração para você. Pastor, nunca ninguém parou assim e pediu para me falar de Deus. E às vezes, pastor, que eu falo que eu sou cristão, as pessoas até dão risada. Cuidado. Talvez, irmãos, nós não estamos vivendo ainda o que deveríamos viver. Deus fala mais com você, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, se eu falar mais aqui vai ser de mim mesmo. Meu Deus, toca no coração do teu povo. Estamos sendo preparados agora para a Santa Ceia, Pai. Meu Deus, eu não quero que esta pessoa participe indignamente. Eu não quero que esta pessoa beba, beba, meu Deus, de modo errado, achando que está agradando, achando, meu Deus, que está fazendo bem, mas não. Mas também, Deus, eu não quero que essa pessoa deixe de participar, sendo que ela pode consertar, sendo que ela pode mudar essa situação. Então aproveite o momento, meu irmão. Talvez não era a palavra que você esperava receber no dia de domingo, no dia das mães,
mas é a palavra que Deus mandou te entregar hoje. E Deus sabe que essa mensagem ela estava preparada para esta reunião. Senhor, e eu te peço, Pai, que o Senhor continue falando ao coração dos meus irmãos. Não nos deixe negar, Pai, a efetividade. Efetividade, Deus, é produção. É, meu Deus, com clareza mostrar aquilo que fomos chamados para fazer. Como eu disse, citei alguns exemplos. A efetividade da padaria é produzir pão, do açougue fornecer a carne. Meu Deus, a pessoa vai no supermercado para comprar os seus suprimentos. Deus, e quando uma pessoa conhece uma pessoa de Deus, ela quer ver, Deus, a manifestação dos filhos de Deus. E Pai, talvez, meu Deus, as pessoas estão se frustrando ao encontrar com um homem de Deus, ao se encontrar com uma mulher que deveria ser de Deus, mas Deus não encontrar o verdadeiro propósito do Senhor na vida dela. Perdoa-nos, ó Deus. Meu Deus, perdoa-nos de todo pecado, principalmente os pecados conscientes, os pecados que premeditamos, que escolhemos. Perdoa-me, Senhor, se eu não estou sendo, meu Deus, o que deveria ser, se eu não estou fazendo o que deveria fazer, Pai, me perdoe. Às vezes nós fazemos tantas coisas achando que estamos agradando a Deus, talvez até agradamos o homem, mas não estamos agradando ao Senhor. Perdoa-nos, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não agrada a Ti. Muda a nossa vida, muda a nossa história, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém.